Quem gosta de pagar imposto, levanta a mão aí. Ninguém gosta, né, anjo? Mas já parou pra pensar quem foi o abençoado que inventou que a gente tinha que simplesmente pagar parte do nosso suado dinheirinho pro governo? Já tá com raiva só de pensar nisso? Relaxa aí na cadeira que eu vou te contar de onde surgiu esse montão de siglas. Roda a vinheta, ursão! Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Antes de ficar nervoso falando de imposto, a gente tem que entender onde tudo isso começou, certo? Vou esperar você se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra te contar, hein? E agora, vamos nessa? Sigo meus bons? Uma dica, faz muito tempo, então vamos colocar a cabecinha pra imaginar, fechou? Vem comigo! Os documentos mais antigos que falam sobre impostos são de 4.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Se você acha que paga imposto demais, meu anjo, se segura aí na cadeira que eu vou te falar como era antigamente. Naquele tempo, o povo era obrigado a passar até 5 meses por ano trabalhando para o rei, além de entregar uma parte de todo o alimento que produzia para o governo. Quem tinha sorte trabalhava na colheita. Os outros iam para o exército com grandes chances de morrer na guerra e eram basicamente essas as opções. Um pouco mais para frente, os faraós coletavam impostos em dinheiro ou em serviços pelo menos uma vez por ano. O controle era bem rigoroso, mas quem organizou a técnica de cobrar impostos foi o Império Romano. O censo, usado até hoje em muitos países, foi criado por eles para decidir quanto deveriam cobrar de cada província conquistada. A cobrança era feita com base no número de pessoas. Até hoje, a capacidade de cobrar impostos está ligada diretamente aos dados disponíveis sobre os contribuintes. Dando um saltinho no tempo, o Império Romano já era tão rico e poderoso à custa dos povos conquistados que parou de cobrar impostos dos romanos e começou a distribuir pão e outros produtos grátis, mas só para quem era romano. Mimos, né? A divisão do dinheiro desse império ajuda a ter uma ideia de como as coisas evoluíram para o que temos hoje. Olha só, mais ou menos 50% do orçamento era dedicado à manutenção do exército. Inclusive, o primeiro sistema de previdência da história é deles. Os legionários tinham direito a 13 anos de salário depois que cumprissem 25 anos de serviço. O resto era para cobrir as despesas do governante, a construção de estradas, portos, mercados e a manutenção do sistema. Isso te lembra alguma coisa? Uma das características mais fortes dos impostos ao longo da história é que o valor recolhido depende do quanto o governo quer gastar com a população. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala de todos os impostos cobrados aqui no Brasil e para que serve cada um deles. Se quiser conferir, é só olhar a descrição aqui embaixo ou no botãozinho ali de cima. Mas calma aí, deixa para fazer isso daqui a pouco que eu preciso continuar a história. Onde eu estava mesmo? Sim, o Império Romano. A queda dele trouxe um novo sistema de organização da sociedade e, claro, dos impostos. O tempo foi passando e a monarquia foi ganhando cada vez mais poder. Os reis davam terras para os seus melhores guerreiros em troca de serviço. Esses guerreiros tinham a tarefa de supervisionar a produção de suas terras, cuidar dos assuntos legais e ainda se manter preparado para a guerra. Agenda cheia, hein, anjo? Por isso, eles passaram a usar servos e pagar impostos em dinheiro, para simplificar a vida que ninguém tem tempo para isso tudo. E como a gente sabe que tempo é dinheiro, é claro que os reis incentivaram essa prática. Afinal, assim o reino tinha menos rivais militares e o rei conseguia manter o seu exército profissional. Outro fator que motivou a coleta de impostos em dinheiro foi o surgimento de pequenas vilas. As cidades se tornaram centros de riqueza e os reis passaram a cobrar impostos diretamente dos habitantes. Agora uma pausa para uma curiosidade. Vocês já ouviram falar de Robin Hood? Sim, aquele mesmo. Foi um herói que surgiu nessa época. Lembra do lema dele? Tá ligando os pontos? Olha, desculpa acabar com essa historinha, mas o Robin Hood era simplesmente um reflexo desse incentivo para justificar a coleta de impostos. Presta atenção, ele distribuía aos pobres aquilo que ele tirava dos ricos. Bum! Por essa você não esperava, né? Outro ponto muito importante na história dos impostos foi a Magna Carta. Quando os ingleses estavam cansados dos abusos do rei, eles se revoltaram e obrigaram o reino a colocar limite no próprio poder
inclusive na cobrança de impostos. Isso revela outra característica dessa história: os contribuintes não aceitam cobranças abusivas por muito tempo. Lá no século XV, no início do Renascimento, os impostos se multiplicaram novamente e os conflitos aumentaram. Depois da Revolução Industrial, no século XVIII, a organização da sociedade ficou muito mais complexa. Os liberais defendiam que a economia e a sociedade têm que ter um mínimo de intervenção do Estado. Por outro lado, os salários baixos e as péssimas condições de trabalho alimentaram um pensamento contrário, que buscava igualdade econômica. Desde então, as nações do mundo inteiro vêm buscando um equilíbrio para esses dois pensamentos. Nessas tentativas, os gastos públicos foram aumentando cada vez mais. Os programas sociais para garantir direitos básicos começaram a surgir. Os primeiros surgiram na Alemanha, que garantiu aposentadoria para todos os trabalhadores e benefícios para os doentes ou incapacitados. Esses programas foram ficando populares e começaram a ser adotados por muitos países. Para financiar essas melhorias, os governos tiveram que aumentar a arrecadação. Aí que nasceu o famoso imposto de renda, confirmando essa nova função social do imposto. A contribuição já nasceu progressiva, ou seja, quem tem mais renda precisa contribuir mais. Até o final do século XIX, vários países europeus e até a Austrália e o Japão adotaram o imposto de renda. Graças à arrecadação de impostos, os governos pelo mundo inteiro começaram a poder garantir acesso aos direitos trabalhistas, educação, saúde e bem-estar para a população de um modo geral. Essa é a teoria. Ufa, quanta história! Ainda tá com vontade de reclamar? Calma, meu anjo. Antes de sair xingando todas as taxas, vamos pensar aqui. O que vimos ao longo da história é que os impostos não são vilões. Eles ajudaram a construir impérios e destruir monarquias. Mas eles também são responsáveis por trazer benefícios para a evolução da sociedade. Ai, tô até me sentindo um professor de história agora, sabe? Hoje, a gente aprendeu que os impostos movimentam um sistema gigantesco e uma quantidade de dinheiro enorme. Mas como qualquer coisa na vida, depende de quem controla e da forma que é usado. É tipo o nosso cartão de crédito, sabe? Falando nisso, já tô pensando aqui nos juros do mês que vem. Se você também tá preocupado com juros, se liga. Esse é o nosso tema do próximo vídeo da história do dinheiro. Já ativa o sininho aí pra não perder, hein? Agora ajuda a gente, dá um like aqui no vídeo e se tem alguma dúvida sobre o próximo tema, pode falar aqui nos comentários que a gente tá de olho em tudo. Um beijão e até a próxima!